Página 160. Acabou Paris. Também é nesse período que a geopolítica das travestis europeias se altera. Paris vai deixando de ser uma opção de destino para as trabalhadoras do sexo, por causa do mercado saturado, com imigrantes do leste europeu e de ex-colônias francesas, como a Argélia e o Marrocos, e de um ambiente cada vez mais inóspito às profissionais. No começo dos anos 1990, os jornais parisienses começam a noticiar a morte de travestis no Bois de Boulogne. No verão seguinte, as europeias que voltam ao Brasil já trazem a notícia: acabou Paris. O babado é a Itália ou a Espanha. Nunca foi levantado o número de travestis brasileiras que entram em um avião para tentar a sorte em um continente desconhecido. Mas nos anos de 1990, há centenas de histórias, inclusive o registro em jornal de um voo fretado só para travestis ligando São Paulo a Milão. Uma das poucas que não vai para o velho continente, apesar de mentir que foi, é Cristiane. O que serve de alívio para algumas das travestis que foram maltratadas por ela nas ruas de São Paulo. As bichas na Europa davam graças a Deus que a Cris não podia ir, porque se fosse ia ser um demônio. Se aqui ela já era com um mísero cruzeiro, imagina com lira, franco, libra e dólar. Ia ser o terror, diz Divina Núbia. Mas mesmo sem nunca ter pisado fora de território nacional, Cristiane começa a agir como uma europeia. Compra com diferença de um ano 2 carros, 2 cachorros que brinca serem os totós da madame, um poodle chamado Nick e uma Lhasa Apso chamada Júnior. Um dia na rua, Cacá de Poli cruza com Cris. Nick vai em uma coleira rosa e Júnior está dentro de uma bolsa coberta de monogramas da Louis Vuitton. Cacá pergunta qual é o nome completo do Lhasa. Júnior vem sempre depois de outro nome, né? Do nome do pai ou do avô. Ele é Júnior de quê, Cris? De mim, ele é Cristiane Jordan Júnior. Mas ele é macho, diz Cacá brincando com a voz fina e a mão sobre o colo, como se estivesse muito chocada com a subversão de gênero. Cris só revira os olhos, sorri, mostra o corpo todo com as palmas da mão e diz: bicha, e eu sou o quê? As duas se despedem chorando de rir. A opulência de Cristiane também permite que ela realize um sonho. O apartamento de um quarto em menos de 40 metros quadrados passa a contar com os serviços de Susana, uma empregada doméstica. Quando não está na rua, Cristiane está deitada com seus bichos, os cachorros e os bichos de pelúcia. Vê TV, faz banhos de creme, manicure e atende as filhas que têm problemas. Quando a campainha toca, Susana abre a porta, vê quem é e pede para esperar 5 minutos. Cristiane só vai receber quando estiver disposta, o que pode levar até meia hora. Quando Cristiane finalmente recebe as filhas, está sentada na cama em meio aos bichos de pelúcia, tomando café adoçado com meia lata de leite condensado que não oferece à visita. Os assuntos são sempre problemas. De um namorado agressor até a vontade de se aposentar e voltar para a cidade natal. Para tudo, Cris tem uma resposta. Se alguém está atrapalhando os negócios da filha, ela promete dar um jeito sem cobrar nada. O serviço está incluído nos pagamentos semanais. Se a vontade de largar a vida, ela age ao contrário do que se espera de uma cafetina. Dá conselhos como: se conseguir largar, larga. Viver na rua é coisa de ratazana, não de gente. Sua família te aceita de volta? Então vá. Mas mesmo incentivando, ela sabe que poucas têm coragem de largar a prostituição, a única profissão que oferece uma vida financeiramente decente para uma travesti. Mas tem um tipo de conversa que Cristiane Jordan detesta, um papo que é cheio de silêncios e engasgos e geralmente começa com uma variação da frase: acho que a tia chegou. A tia, com letra maiúscula, não é uma parente, é o vírus HIV. Geralmente é um estágio de infecção já avançado quando se manifesta como AIDS. Cris não abraça nem acalenta as filhas que a procuram por razão de saúde. Recomenda que vão à casa de Brenda Lee, o Palácio das Princesas, que tem contato com o Hospital das Clínicas, um dos melhores centros de tratamento do Brasil. Quando acaba a conversa sobre o medo do IV e a filha vai embora, Cris comenta com Susana: me pede para matar 3, mas não me pede para salvar uma vida. Que coisa triste do caralho. E volta a fazer as unhas e a assistir às novelas antigas na TV. O que ninguém sabe é que Cristiane J também faz benemerência com o dinheiro que acumula.
Como em uma noite do primeiro semestre de 1995, em que a boate Nostro Mundo anuncia um retorno especial. Lenka Saad está de volta para a noite. Lenka é a drag queen caricata mais famosa da noite. Faz piada da própria feiura e pobreza, e ri dos defeitos do público, e assim conquista milhares de fãs. Silvete Montilla, outra lenda do humor de boate, anuncia no palco a volta. Todo mundo gosta, todo mundo admira. Ela está super contente de estar de volta. Um aplauso super carinhoso para o talento de Lenka Saad. A plateia ruge com palmas. Aparece Lenka, uma mulher nariguda, com uma peruca loira brilhante e lábios carmim. Ela está com um vestido de lantejoulas vermelho e parece saída de um filme de Almodóvar. Lenka e Silvete dão um abraço de quase 1 minuto no palco. O público não para de gritar: Lenka, Lenka, Lenka. Ela pega o microfone. Eu tive ajuda de tanta gente, tantos amigos, vocês não imaginam. A fala de Lenka é salpicada de gritos de Linda. Deus existe e eu já sabia disso, continua Lenka, com a voz embargada. Ela para um segundo. Passei 15 dias descansando. 15 dias em um spa maravilhoso chamado Emílio Ribas. Fiquei 15 dias jogada, maravilhosa. Emília Ribas Emílio Ribas é o centro de infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde nos anos 1990 estão reunidos os esforços de pesquisa para entender a AIDS. Você achou que eu voltava? Ela pergunta para uma pessoa da plateia. Então conta. Vocês fizeram corrente para mim. Até corrente de trás fizeram, o público gargalha. Lenka segue fazendo da sua miséria a alegria do público. Página 164. Quase que viro crente, Mona. Uma tia minha de Ourinhos chegou e foi me visitar com uma Bíblia enorme, grossa, eu morrendo de dor de cabeça e ela batendo a Bíblia e gritando: Azerê, acerê. A plateia vem abaixo com gargalhadas. Eu abri o olho e estava meu pai, minha mãe, um monte de bicha e de trava, e eu me perguntando onde estou. O céu é assim? Ela termina o assunto e volta a fazer piadas, fazendo graça dos outros e de si mesma. Espelho, espelho meu, existe uma bicha mais bonita do que eu? Faz um segundo de silêncio e termina a piada. Eu sei que vai existir um monte. Então saio andando e nem espero lhe responder. O público bate palmas e grita enquanto Lenka sai do palco. Depois que o show acaba e a pista de dança é tomada por música dance, Cristiane Jordan aparece no camarim. Chega bem perto de Lenka, que está sentada exausta com o fim do primeiro show, depois da alta, ainda fragilizada e doente. Cris fica ereta como uma parede ao lado dela. Só estende a mão, que termina em um lenço colorido. Bicha, toma, só pega e não fala mais nada, nunca mais, diz Cristiane. Ela olha para a frente e não para baixo, onde Lenka está sentada. Lenka brinca: já estou toda fodida e ainda vou tomar um doce? Cristiane não responde. Lenka abre o lenço, Versace ou imitação. Dentro dele há mais de $5.000 em notas de 100. Quando olha para cima, com o colo cheio de notas, Cris não está mais no camarim. Cristiane Jordan é fada madrinha para uns e madrasta malévola para outros tantos. Seu trabalho é meio serviço social e meio achaque. Lenka morreria no fim de 1995, vítima de infecções oportunistas decorrentes do HIV. Mas não sem antes desobedecer uma ordem de Cristiane Jordan. Sua língua ferina não aguentou. Ela conta para um punhado de amigas do presente que recebeu da delegada do centro. Página 165. Quase 10 anos antes, em 1987, o dramaturgo e diretor de teatro José Celso Martins Correia havia feito um apelo. Seu irmão e também teatrólogo Luiz Antônio Martins Correia foi morto com mais de 100 facadas em seu apartamento em Ipanema, no Rio. A classe artística se uniu. Após perceber que a polícia não estava investigando o caso como merecia, atores como Grande Otelo e Fernanda Montenegro fazem um manifesto. Um texto que afirma que gays, lésbicas e travestis são tão cidadãos quanto qualquer outro e que sua morte merece ser investigada seriamente pelo Estado. É preciso reinventar a justiça, é preciso reinventar a polícia, é preciso reinventar o Estado, disse José Celso Martins Correia. E era exatamente o que estavam fazendo.
A seu modo, no centro da cidade, duas líderes, Andréa de Maio e Cristiane Jordan. Passada pela morte de Senna. Jacques morreu para Jacqueline renascer. Antes da virada dos anos 1990, Jacqueline Welch está de volta do mundo dos mortos, como se tivesse acordado de um estado de criogenia. Sem avisar ninguém ou dar uma festa para celebrar o milagre da ressurreição, Jacqueline aplica próteses novas nos seios como com o Dr. Pulga e resgata do armário os vestidos que usou por anos. Ela ressuscita no momento em que seu império está gangrenando. No começo dos anos 1990, ela já vendeu a boate Danis, que virou um bar, e a amarga queda do número de clientes do bordel, que segue um modelo de negócio que não faz mais sentido. A oferta de travestis prostitutas cresceu vertiginosamente nas 2 décadas seguintes aos anos 1970 e a popularização de procedimentos de beleza, como a aplicação de silicone em prótese em vez de líquido, também aumenta o número de profissionais com um corpo que até anos antes só vinha para quem tirava a sorte grande na loteria genética. Assim, as filhas de Jaqueline deixam de ser miticamente mais bonitas do que as travestis de rua. Não que a figura da cafetina esteja em perigo. As prostitutas de rua continuam sob as asas de cafetinas que também as controlam com mãos firmes. Mas o preço alto cobrado em um bordel de luxo no centro da cidade, com um candelabro e móveis de veludo matelassé, já está antiquado. A novela Tieta, que vai ao ar em 1989 e 1990, mostra um bordel que, mesmo na cidade fictícia de Santana do Agreste, no interior da Bahia, já é mais moderno do que o castelo de Jaqueline. A visita cruel do tempo chega aos poucos e faz com que os clientes e o dinheiro parem de entrar no palácio. As filhas de Jaqueline partem e não são substituídas, morrem, se aposentam ou se casam e ninguém é contratada para repor a equipe. Bete Carioca passa quase 20 anos no bordel, mas em 1990 volta para o Rio de Janeiro, onde é conhecida só como Bete. O salão de beleza segue funcionando, mas também sem o monopólio anterior. O centro passa a ter outras cabeleireiras, maquiadoras e depiladoras que não recusam a clientela que trabalha na rua. Os negócios são caseiros ou em salões mais precários, o que resulta em preços menores do que os de Jaqueline. Mona um dia chama Jaqueline para conversar, conta que está cansada. Foram quase 2 décadas no centro. Vai aceitar um emprego nos jardins, no primeiro salão da rede Jacques Janine. Até você? Pergunta Jaqueline. Eu fui a que ficou mais tempo, responde a funcionária. Mona vai abraçar Jaqueline, que vira as costas e mastiga um xingamento para a melhor amiga. Jaqueline encerra o salão de beleza no começo de 1992. O bordel ainda dura mais alguns meses, mas tem o mesmo fim. Ela fecha as portas do palácio com um bom pé de meia, que amealhou ao longo dos 20 anos de cafetina de luxo. Mas segue ali dentro, sozinha, ou quase. Jaqueline segue empresariando algumas das filhas que vão trabalhar na rua, mas a casa se esvazia. A irmã Sandra é a única pessoa que ocupa a casa de 5 quartos com ela. A decoração vai decaindo. Poeira se junta ao veludo. Os espelhos bisotados nas paredes ganham manchas que só aumentam. Jaqueline sai pouco à rua. E quando sai está sempre acompanhada. Leva em coleiras prateados os 2 Dobermans que comprou para guardar a casa vazia. Zeus e Apolo. Ela se torna uma espécie de cartão postal humano. Ao contrário dos cachorros, já não desperta medo ou respeito nas travestis recém-chegadas à cidade. Ela era uma peça de museu, uma bicha velha que ninguém mais conhecia, que tinha deixado de fazer sentido, diz Lorena Sum. Página 167. Até que no dia 29 de abril de 1994, Jaqueline sai sem dizer para a irmã aonde vai. Bota um dos melhores vestidos, preto com paetês, uma peruca loira e vai para a rua.
Entra no seu Chevette preto e roda apenas 2 quarteirões. Estaciona o carro na garagem da Praça Roosevelt e entra em um dos prédios do chamado Paredão da Praça Roosevelt, um maciço de edifícios que tem apartamentos desde kitnets até coberturas de 5 quartos e 1.000 metros quadrados. É incerto quem vai visitar. Há quem diga que vai juntar com Pedra de Córdoba, por quem havia sido esnobada por anos. Amigos afirmam que ela cultiva um amante na praça. Fato é que ela sai de um prédio da Roosevelt na madrugada de sexta para sábado, entra na garagem e nunca mais será vista com vida. Jaqueline Welch é encontrada quase 48 horas depois, quando um funcionário da limpeza do estacionamento vai varrer o chão ao redor do seu carro e percebe que alguém está atrás do volante. Na verdade, sobre o volante, Jaqueline está morta. Tomou 4 tiros e faleceu no Chevette, o primeiro carro que teve por mais de um ano. Página 168. Ninguém sabe quem mata, nem quem manda matar Jaqueline. As especulações vão desde um cliente poderoso que ela chantageou no declínio do palácio, até alguma travesti que tenha maltratado nas suas 2 décadas de vida profissional. Uma das que ela esbofeteou ou cortou o cabelo à força. A investigação da polícia tem 2 páginas e se resume a uma descrição da cena do crime, não há nenhum suspeito. Mas se a polícia não dá conta de narrar a história do assassinato de Jaqueline, as ruas criam a própria versão, baseada em testemunhas e costurada com palpites. Darby Daniel conta ter visto naquele momento uma cena que não entende de imediato. 5 travestis batiam palma ao redor do carro de Jaqueline, blá blá blá. Não vi o que tinha o carro, não vi o que tinha no carro. Então achei que estivessem fazendo festa para ela. Como ia saber que ela estava morta lá dentro? Se soubesse, teria feito alguma coisa. A teoria vigente entre as pessoas próximas do caso é que houve uma rebelião de travestis contra a rainha no momento em que ela estava mais débil. O 1º de maio de 1994 é um dia estranho para todo um país. Kelly Cunha, que já havia se afastado de Jaqueline há anos, tem um mau pressentimento enquanto a amiga é morta numa garagem. Eu vi uma trans matar a outra com tesoura no meio da Amaral Gurgel. Fiquei tão perturbada que cheguei em casa, fui dormir e só acordei de tarde. Quando Kelly acorda, liga a televisão e vê que o Domingão do Faustão está diferente. O programa não tem bandas se apresentando e o balé de dançarinos está parado no fundo do palco. Fausto Silva está fazendo uma homenagem a Ayrton Senna, o maior piloto de Fórmula 1 que o Brasil já teve, e que acaba de morrer. Ela faz o sinal da cruz, e então o telefone toca, é Mona, a mão direita de Jaqueline por décadas, avisando que a outra pessoa também morreu. Kelly e Mona vão para o prédio do Instituto Médico Legal, ao lado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quando chegam, encontram uma confusão. 2 pessoas com o nome de batismo de Jaqueline que morreram no mesmo dia. Um senhor que havia falecido de infarto em casa e outro que tinha morrido por tiros na Praça Roosevelt, conta Kelly. Quando a atendente diz que a vítima, que ela insiste em chamar pelo nome masculino, estava de peruca e tinha seios, as 2 se dão conta de que é verdade. Jaqueline Welch não chega a completar 50 anos. Mona entra em desespero ao se dar conta de que aquele nome, de fato, é o de Jaqueline. Quer entrar, mas não permitem, porque a autópsia ainda não acabou. As 2 ficam na sala de espera do IML, que tem uma TV ligada nas notícias da morte de Ayrton Senna. Enquanto o país inteiro se despedia de um herói, essas 2 pessoas só pensavam em uma morte invisível. Mona soluça. Ela morreu sozinha. Viveu a vida inteira sozinha, mas não podia ter morrido sem alguém para pegar na mão dela. Kelly oferece sua mão pequena para Mona, cujos ombros sobem e descem no ritmo dos soluços. A mulher a segura firme, e elas ficam de mãos dadas, da mesma forma que Mona gostaria de ter ficado com Jaqueline na hora de sua morte. E fora do Instituto Médico Legal de São Paulo, fez-se o silêncio em que Jaqueline blá 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 era fluente. O centro de São Paulo havia perdido uma de suas rainhas. Gente, como vocês podem ver, essas pessoas levam uma vida assim muito ingrata, sabe? É uma vida com muito sofrimento, eu não sei o que que leva essas pessoas a fazerem essas escolhas, sabe? É bem difícil mesmo.
Eu posso aproveitar a companhia de vocês e fazer uma oração para essas pessoas? Se vocês não se incomodam? Santíssimo Deus e Pai, eu te peço por essas mulheres e homens que se encontram nessa situação de travestis, LGBTs, que tu possa operar em suas vidas de alguma forma, para que de alguma forma elas tenham fé, conheçam a Deus, tenham fé nele, que consigam sair da prostituição e trabalhar, ter uma profissão, ser úteis à sociedade. Tu possa operar nessas vidas em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que nós sabemos que é o maior número dessas pessoas. Que tu possas operar nessas vidas, conforme for do teu agrado, tirá-las mesmo da prostituição, para que elas tenham um trabalho fixo, possam estudar, ter uma profissão decente, que possam realmente ser úteis à sociedade, a si mesmas, às suas famílias, de uma maneira correta. Que eu possa operar nessas vidas, Pai, com teu infinito amor. Em nome de Jesus. Amém. Página 170. Capítulo 7. Choro. 1995. A gringa, de pele branca e cabelo vermelho artificial, sobe devagar a escada da Proibidos, cercada por pessoas estilosas, quase todas de preto, como ela, como se fosse uma assembleia de sombras. A mulher desemboca na boate, vê duas travestis dançando, com os seios de fora, no fundo da pista, enquanto outra faz um show no palco, observada por dezenas de pessoas. Um homem se masturba em pé enquanto vê o show. A gringa sorri e diz: Tese Aire Pupou, ou em português, esta é a minha galera. A americana é Nan Goldin, uma das fotógrafas mais premiadas do século XX. E a história de como ela foi parar no inferninho em dezembro de 1997 é a história de como a Proibidos passou de antro das marginalizadas à casa noturna de uma moda underground que surgia em São Paulo. A transição é lenta e acontece a conta-gotas. Um dos primeiros indícios de que o inferninho está chegando a novos públicos é em janeiro de 1994. Pai Walter desce até o centro da cidade para conhecer a casa noturna que seus búzios aconselharam a não existir. Deixa o motorista esperando no carro na porta da boate e sobe a escada estreita de degraus tortos. Ao vê-lo, Andréa leva um susto e vai até o seu guia espiritual para lhe dar um abraço. Toma aqui para o senhor tomar um drink. Andréa deixa no bolso da camisa de paio alto uma nota de 500 cruzados novos, a maior em circulação no país, mas vai tomar fora daqui. O babalorixá não entende. Não quero que o senhor veja o que acontece aqui. E depois suaviza o discurso. Por favor, esse lugar não é para gente como você. Pai Walter vai embora, mas volta semanas depois com amigos da alta sociedade. Em outra madrugada, 2 anos antes, em 1992, um calhambeque PM Lafer vermelho para diante da boate. Desce dele uma drag queen loira de 120 quilos, olhos estrábicos e uma língua ferina pela qual é famosa. É Cacá de Poli, a herdeira de uma empresa têxtil que estudou nos melhores colégios de São Paulo e que não precisa trabalhar com espetáculo nem com sexo para manter o luxuoso estilo de vida. Em uma das passagens que sedimentou sua fama na década de 1980, Cacá chega à boate Homo Sapiens de motorista, desce do carro, vê que há uma poça de água entre o meio-fio e a calçada e não pensa duas vezes. Tira a estola de pele que leva ao pescoço, joga sobre a poça e pisa, para chegar com o sapato seco na boate. Fiz isso com dor no coração, mas sem dar pinta, para parecer a coisa mais natural do mundo, diz Cacá. Ela é tão conhecida na boate que quando pisa no Homo Sapiens, o DJ para a música para que estiver tocando e põe uma canção de Maísa, de preferência Meu Mundo Caiu. Maísa é a cantora predileta de Cacá, que entra na pista dublando, enquanto um garçom traz uma garrafa de vodka gelada e uma taça para ela se sentar na beirada do palco e começar a noite. Mas na madrugada de 1992, em que decide conhecer a Proibidos, Cacá se faz de modesta. Andréa olha descer do carro com sua desconfiança de praxe. Cacá abre um sorriso e diz:
Trouxe um presente para você. Tira do bolso um anel de ouro e o passa para a mão de Andréia de Maio, sem tirar o olho do rosto da dona da boate. Andréia sorri e abre caminho para Cacá passar. Dali em diante, as portas da Proibidos estariam abertas para ela. Entrei na boate e tinha um monte de travestis e uns tipos perigosos bem marginais. Era um lugar sem lei e era uma delícia, lembra Cacá. A Proibidos começa a ser frequentada por pessoas que não são travestis, nem homens que saem à procura delas. O lugar vira uma espécie de segredo bem guardado da noite paulistana, um cálice sagrado que pode conter um vinho raro ou um veneno, dependendo de quem estiver descrevendo o inferninho. Em Uma Noite, de 1994, uma mulher baixa de cabelo curto, que pode ser vermelho, preto ou loiro, a depender da semana, para na entrada e olha para Andréia. A dona da boate a encara de volta sem saber que é uma pessoa famosa. Érica Palomino ganha fama com a coluna Noite Ilustrada, lida por centenas de milhares de brasileiros todas as sextas-feiras. Na sua página semanal, publicada pela Folha de São Paulo, ela fala de moda e de vida noturna. Retrata o surgimento dos clubes, uma geração de jovens cujo esporte é dançar em boates sob plataformas de 20 centímetros e que, assim como as travestis, desafiam a divisão do conceito do que é masculino e feminino. Em outras boates, como o Columbia e o Hell's Club, Erika ouve falar do Affair House da Proibidos. E numa noite alguém sugere que eles emendem uma festa com uma visita à boate. Era um lugar cultuado. As pessoas da noite iam para lá por milhões de motivos. Não era um lugar convidativo. Tinha escada e ninguém entrava lá por acaso, diz Erika. A colunista já conhecia Andréa de Maio de outras festas. Em meio a notas como Alexandre Herkovic vai desafiar na Semana de Moda em Paris. Publica um registro de uma festa por onde Andréa passou. A primeira vez que Andréa aparece em uma coluna social é em meio a outros famosos da noite. Se faltou absurdo, nonsense e espontaneidade na festa da Carlton, os três elementos estiveram lá: o niilismo, o underground e o demi-monde também. Na festa de Cacá de Poli, na Rainha Vitória, no Largo do Arouche, anteontem. De Andréia de Maio, Sic, a Rita Cadillac. De Cris Negão, a Léo Áquila. De Silvete Montilla, Natasha Dumont. Mais Bárbara Araújo, a linda prima de 13 anos do Stilit, Valério Araújo e Grace Lesada. Todos fomos cumprimentar a baleia Cacá, a divine brasileira, publicou Érica no maior jornal do país. Eu ouvia muitas histórias de Andréia, uma pessoa muito poderosa, muito influente, muito temida. Érica vai vestida de respeito e não de medo. Quando vai conhecer a casa noturna, era um lugar intimidador, não era um affair comum, como outros boates, tipo o Hell's Club. Você tinha que chegar com frequentadores. Não era um turismo do cluber, era um lugar fundamento, como se diz na noite. E na entrada estreita da rua Amaral Gurgel, uma das pessoas mais poderosas da mídia brasileira faz uma reverência para uma das pessoas mais fortes da noite marginal. Essa entrada era muito solene, com a Andréia de Maio ali na porta. Você tinha que chegar com uma reverência. E para mim foi uma honra poder conhecê-la. Uma das festas que leva o mundo da moda a proibidos é a comemoração de 10 anos de carreira de Gabriela Bionda, cartomante e namorada de Lu Moreira, integrante da banda de rock As Mercenárias. É dezembro de 1997. Gabriela é amiga de Andréia e avisa que seus amigos da moda, da música e do dinheiro vão passar pela festa. Fica tranquila, eu estou aqui cuidando de todo mundo. Ninguém encosta, promete Andréia. A aniversariante põe uma peruca loira imitando Madonna e monta uma decoração de festa infantil no palco. É nessa noite que Nan Goldin acaba na Proibidos, levada por amigos estrangeiros da aniversariante, e que fotografa Andréia de Maio, uma imagem que nunca expôs. Uma foto que Nan Gold chega a custar $100 mil.
No fim dos anos 1990, a Proibidos ainda impõe medo, mas pessoas de bairros ricos e distantes se deslocam até o centro para conhecer o lugar, que vira uma espécie de cartão postal da vida underground do centro. A mistificação estética chega a um ponto em que a revista da moda mais famosa do mundo pede a Andrea para fotografar um editorial dentro e fora da boate. Em 1998, a equipe da Vogue está fotografando na porta da Proibidos quando um estampido rasga o ar. O barulho seco e metálico é reconhecido por todos, um tiro. O fotógrafo corre, a modelo se agacha sob a marquise. O maquiador e as produtoras buscam abrigo em uma loja de conveniência a meio quarteirão dali. Andréia, pelo contrário, se expande. Vai para o meio da rua e grita: que é esse que é esse que está acontecendo? Vê um ladrão que conhece e que acabou de dar um tiro enquanto discute com outro homem. André constata que a bala não atingiu ninguém, levanta a mão e berra: Osvaldo, mata depois, não vê que estão fazendo foto aqui, e se vira gargalhando para encontrar meia dúzia de profissionais da revista de moda mais fina do Brasil, tremendo. Andréa tenta acalmá-los com a voz mais tranquila de que é capaz. Ele não ia matar ninguém, só estava dando um sustinho, um sustinho. Página 174. Página 174. A queda da rainha. Numa tarde de 1993, o jornalista Celso Cury está na sala de espera do apartamento de pai Walter. Há duas cadeiras coladas à parede. A bunda de Andréa ocupa uma e meia. Mas quando o vê, ela dá um pulinho para o lado e libera o espaço. Ele sabe quem ela é. Ela sabe quem ele é. Mais uma sala de espera. Mais uma sala de espera de pai de santo. É como a sala de espera de um cardiologista. Não convém falar do assunto que leva até lá. Celso tenta ser agradável e faz uma pergunta genérica. E aí, como está você? Andréa olha séria e responde: péssima, acabei de matar o meu namorado. O silêncio reina na sala até que o pai Walter chame Andréa a entrar. E Celso fica sem saber se o diálogo foi uma piada sem graça ou uma confissão de homicídio. Uma cena, uma cena parecida acontece no meio dos anos 1990, com um casal de namorados que desce a Rua Augusta. Ricardo Correia e Vânia Queiroz são dois jovens cabeleireiros que trabalham no salão Casarão. Namoram e se maquiam para irem juntos a boates como a Nostromundo. Em uma noite de dia de semana, eles vão jantar no Piolim, uma cantina também na Augusta. Ao sair, estão na calçada, quando para o carro esportivo branco de Andréia, de Maio. Ela abre a janela, cumprimenta Ricardo, que conhece da noite, e comenta animada: bichas, que dia! Acabei de apagar um bandido, 3 tiros. Vânia cutuca Ricardo no braço, os dois sorriem amarelo, meneiam a cabeça e seguem caminho. Eu fiquei bem passada, assustada mesmo. Aquela mulher enorme falando que matava gente, diz Vânia. É impossível afirmar que Andréia de fato tenha cometido os crimes que propagandeava. Nenhum deles foi registrado pela polícia, tampouco investigado. Não há sequer um processo contra ela por homicídio. A impressão é de que, em dado momento, ela passou a interpretar a personagem que lhe deu fama no decorrer de 2 décadas. Mas, além das dezenas de relatos de pessoas que viram Andréa bater, achincalhar e até ferir pessoas, há um acontecimento documentado que ilustra a violência real para além da personagem. Em junho de 1993, Andréa quase morre em uma briga doméstica. Só André e Devaí estão na mansão da Vila Mariana, e ninguém ouve os pipocos que ecoam depois de horas de discussão. No meio da madrugada, André é levada de ambulância para o Hospital das Clínicas. Ela leva 6 tiros, que ferem mão, braço, perna direita. Passa por 13 cirurgias e sobrevive por pouco, carregando sequelas daquela noite misteriosa. André jamais contaria o que aconteceu dentro de casa, mas depois que sai do hospital, Devair não está mais por perto. Quando reabre a Proibidos, um mês depois, avisa que está solteira de novo. Onde viado passa não nasce grama, diz para Cacá de Poli. Andréa volta para a noite avariada. Sua perna direita ganha um novo acessório, que não vai poder tirar por anos. Um fixador ósseo externo, uma espécie de andaime circular, que envolve uma perna.
e que a faz se mover com dificuldade. Em vez de vestido de shantung feitos à mão pelas melhores costureiras do centro, passa a usar camisetões sem parte de baixo, porque nenhuma calça passa pela gaiola de metal, que ela agora usa acoplada à perna. Vendo a amiga desmantelada, Cacá pede que sua mãe, que tem uma malharia, faça algumas calças assimétricas, projetadas sob medida. Uma das pernas é grossa o suficiente para esconder a gaiola de metal, e a outra tem a circunferência da perna tamanho 42 de Andréia. Depois do acidente, Andréia muda. Ela ganhou um olhar tristonho, quase amargo, relata a jornalista Érica Palomino. Há outras mudanças mais práticas em sua vida. Por causa da perna, ela não consegue mais entrar no carro esportivo e passa a rodar pelo centro em um Monza Avalone, mais conhecido como Monza Limousine. O carro é o oposto do esportivo, Miura, que dirigia até anos antes. Se o Miura é leve, o Monza é um pedaço de aço, é uma parede de aço. O anterior era branco, esse é preto com os vidros fumê. A limusine de Andréia circula pesada pelas ruas como um carro fúnebre. E talvez seja esse o sentimento que ela queira passar com a muralha de metal sobre rodas. O rabecão da Rainha da Noite tem a sua assinatura. Em vez dos 17 dígitos que misturam letra e números para formar o chassi no canto dos vidros, na gravação do carro está escrito Andréia de Maio, em letras maiúsculas. É para vagabundo saber que é meu assim que chegar perto, e nem pensar em fazer besteira, diz ela, para qualquer um que pergunte o porquê da personalização. Andréia passa a ficar cada vez mais sozinha. Seu piquinês Al Capone é o único ser vivo permitido no banco de trás. Página 177. Aos 40 e poucos anos de idade, Andréia está desiludida. Ela desistiu, parou de se montar, deixava a barba crescer, nunca mais botou um pé no palco. Diz Cacá de Poli. Sua transição não é um corte seco, como de Jaqueline Welch. Não há uma festa para comemorar a morte, como a oferecida anos antes. A nova identidade de Andréia de Maio não é uma volta ao que ela já foi, e sim uma segunda passagem. Ela não volta a assumir uma identidade masculina, simplesmente passa a ser algo fora da divisão entre homem e mulher. André é o que muitos anos depois se chamaria de pessoa não binária. Ela é homem e é mulher ao mesmo tempo, como definiu para a amiga Cláudia Walder. Mas tal desleixo não contamina o trabalho. Os meados dos anos 1990 são dos períodos de maior atividade de Andréia como Rainha da Noite. Além de administrar a Proibidos e as suas 8 repúblicas de prostitutas, ela ronda o bairro dando ordens e defendendo o sustento das colegas. Quero show de travesti aqui na quarta-feira. Exige dos administradores da Danger, uma boate voltada para o público gay, que só oferece shows de dragos no fim de semana, e eles obedecem de pronto. Em outro caso, ela descobre que uma boate está fazendo shows de travestis às 6 da manhã, horário que considera dela e de mais ninguém. André aparece no começo da noite na casa noturna, entra e avisa os donos. Vocês vão passar a fechar às 5 da manhã, e amanhã não vou nem abrir, inclusive, ordena. Página 178. Página 178. No dia seguinte, a limusine passa a meia-noite na porta da boate, que respeita a ordem e não abre. Pode ter certeza de que ela ia ter metido chumbo se tivessem aberto. Quando a pessoa era do bem, articulada e do show, a Andréia respeitava muito. Agora, se era alguém de fora que caía de paraquedas, o babado era certo, conta Cacá de Poli. Em outro encontro, ela para na porta de uma boate que vai abrir na Rua Vitória. Pede para falar com o dono e pergunta: você vai cobrar quanto de travesti? O dono fala o valor mais do que o dobro da entrada para pessoas cisgênero. André ordena que não faça isso. Vai ser assim. Onde tem travesti, tem problema, diz o homem. No dia seguinte, Rosana está na rua, saindo do salão de beleza, quando vê a limusine preta parar em frente à boate. Desce Andréia,
com um conjunto esportivo cor-de-rosa que a mãe da Cacá de Poli costurou para ela. Ela titubeia, se escora na lataria da limusine e tira a arma da bolsa. Descarrega um pente inteiro na fachada da casa. É, era um aviso, só um aviso, diz Rosana Starr. E Andréia não tinha medo de passar seus recados. No fim de algumas tardes, fazia uma ronda nas boates do centro, distribuindo ordens, exigindo shows para que as travestis pudessem ter uma fonte de renda e acabando à força com a discriminação que impedia pessoas T de entrar em festas. Todo mundo faz a figura de Andréia de Maio muito forte, mas ela era sensível. E muita coisa deu errado nela. O corpo, o silicone, o nariz, que diminuiu muito. Aí ela tomou os tiros e houve uma desilusão com a figura feminina, diz Divina Núbia. Talvez porque a humanidade de Andréia fosse um assunto de foro íntimo, ela não a compartilha com ninguém do centro. Quando está na Proibidos, ela é a empresária, a melhor negociante do pedaço, para onde correm dezenas de trombadinhas e de assaltantes quando procuram transformar o fruto de seus roubos em dinheiro. Você estava na rua, você era assaltado. Levavam seu Rolex de ouro. Eles iam bater na porta de Andréia e oferecer o relógio para ela. Conta Cacá. Nesse escambo, um relógio de US$ 5.000 tem seu valor instantaneamente reduzido por Andréia a R$ 200 ou 2 salários mínimos na época. Um dinheiro que, por sua vez, é quase sempre trocado por droga na mesma noite. A gente ficava na porta conversando com a Andréia o tempo todo. Vira e mexe aparecia alguém com um cordão de ouro, outro com um relógio, e a Andréia comprava, ali na frente no ato, diz Cacá. A receptação do fruto de roubos, de furtos, é feita sem nenhuma disfarce. Andréia compra a joia e a joga na gaveta do móvel, em frente do qual se senta na entrada da Proibidos. Não é lenda, eu vi. Era uma gaveta lotada de ouro. Era relógio, era corrente, era anel, era pulseira, diz Cacá. Depois o tesouro da noite é levado para a casa de Andréia no banco de trás da limusine. Quando Cacá vê a Andréia interceptando joias e relógios roubados, a dona da boate lhe diz: é para a velhice, bicha. Eu não vou ficar aqui para sempre. Conforme for precisando, eu vou vendendo. Andréia de Maio vai acumulando uma fortuna. Compra uma chácara em São Roque, a meia hora de carro de São Paulo, onde se refugia nas noites de segunda e terça, as mais fracas da boate, e, portanto, o seu fim de semana. Mas seu maior tesouro se esconde na casa da Vila Mariana. No meio da década de 1990, a morada de Andréia de Maio também vive uma transição. De um sobrado simples passa a uma casa nababesca e confusa. Andréa contrata pedreiros para fazer 2 novos cômodos que se integram à planta original como enxertos. Manda trocar a escada de madeira por escadarias de mármore com corrimão dourado, troca os tacos do chão por porcelanato. Essa reforma é só um aperitivo para o que está por vir. Andréa compra um terreno a 2 quarteirões da casa, onde levantará a mansão dos sonhos. Supervisionava da janela da casa antiga as obras da nova, projetada para ter 5 quartos, 3 banheiras, piscinas e um jardim grande o suficiente para todos os seus cachorros. Aos poucos a rotina volta a imperar e Andréa torna a frequentar as festas da família de Angela Davis. Nos primeiros anos está sozinha e não é a mesma de anos antes. Além de só aparecer sentada com uma bengala no colo para com as piadas. A partir de 1990 para com as piadas. A partir de 1995, Devair volta a aparecer. Em uma filmagem, ele está com a perna sobre uma banqueta. Veste uma calça que tem uma das pernas inteira e a outra cortada na altura de um short, deixando a perna ruim exposta. Há uma gaiola de metal preto ao redor da canela, como se fosse um andaime. Devair olha para ela e diz: é o meu amorzinho. Andréia não responde. Moram na sua casa o ex-marido, que volta para a sua vida um ano depois do incidente dos tiros, não como namorado, mas como conselheiro, um dos poucos amigos que ela aceita. E Jaqueline e Leda, 2 outras travestis que são as empregadas domésticas de Andréia. Até que em 1995 a casa de Andréia ganha um novo morador, um jovem que perdeu a mãe aos 16 anos e perambula pelos bairros do centro. Perdi o chão, não sabia o que fazer. Estava me descobrindo como gay. Então caí na noite, diz Rodrigo Zarza.
Na Praça Roosevelt, bebendo em bares como os Corsários e os Xeretas, Rodrigo já conhece Jaqueline, a empregada de Andréia, e conta a ela sua história. Ela diz que mora com uma dona de boate muito rica que pode ajudá-lo. Ajudá-lo, inclusive, no desejo de se travestir, que ele revela à conhecida logo no primeiro encontro. Eles vão à porta da Proibidos e o jovem é apresentado à patroa. Ele não tem onde morar, fala Jaqueline. Andréa pensa que por alguns segundos e responde: Tá, você pode ir lá para casa, mas seu pai precisa deixar. Você vai trabalhar com limpeza e eu te pago, viu? Propõe. O pai de Rodrigo reluta, mas no fim de algumas semanas permite que ele vá morar com a desconhecida. Gente, eu vou parando por aqui, tá bom? Eu estou ficando curiosa agora com o resultado. Nós estamos na página, eu vou começar da página 181, tá? Perseguição no centro. Eu estou quase terminando já de ler o livro, tá bom? E a gente deve acabar rápido de ler esse livro. Eu gostei muito, eu achei bacana. Apesar de alguns pontos negativos, assim, né? Que a pessoa morre assim, sem explicação. Mas eu tô gostando, eu achei legal o livro. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, fiquem com Deus, deixe seu like, seu comentário, o que você está achando do livro, do canal. Te agradeço pela sua companhia até aqui. Até a próxima leituras e beijos. Quando o senhor saiu às ruas para pedir angariar os seus votos ao indivíduo que era homossexual, o senhor disse: não vote em mim? O homem tenta varar a onda de palmas com sua voz para responder: não, não, absolutamente, absolutamente. Não falei isso, mas não queria os votos dos homossexuais também. O programa mostraria ainda já dizendo: vocês são uma desonra para suas mães. Para um casal de homens de mãos dadas na plateia. Mas o ponto alto é o conflito entre um deputado e uma dona de boate. Andréa pode ter se fechado para o mundo, mas nunca vira as costas para a imprensa. Qualquer um que pede uma entrevista é recebido, por mais que sejam alunos de faculdade. Em novembro de 1995, ela recebe os alunos da PUC responsáveis pelo jornal Grito. Quem é feliz deitado com 5 homens por noite, apanhando da polícia e de boy, sendo rejeitada pela sociedade? Ela diz para Lino Boschini, então estudante de jornalismo. Ela ficou de olhos marejados ao mostrar fotos antigas durante a entrevista. Muitos amigos tinham morrido, assassinados ou de AIDS, diz Boschini. Andréa conta que o estudante que tem uma fita com a filmagem da primeira noite da Proibidos, mas que não tem coragem de revisitar o passado. Nem passo mais o vídeo da inauguração da casa, pois a cada vez tem uma mais que a doença levou, diz. A matéria traz um retrato de Andréa que se deixou fotografar desmontada, com o cabelo preso e um moletom do Mickey, e de Juliana, que havia sido eleita Miss Proibidos, 1995, principalmente dá o ponto de vista da travesti mais poderosa de São Paulo, sobre o que leva o grupo a estar na marginalidade. O Brasil não tem emprego, nem para pai de família, quanto mais para travesti. Falta tudo, mas tem a delegacia de costumes para as meninas apanharem e serem enquadradas por vadiagem. Isso é uma palhaçada. Andréa entra em um circuito cult de universitários que veem valor em sua figura e se aproximam dela para retratar sua vida, seja em reportagens ou na ficção, como um curta-metragem feito por alunos de cinema da Universidade de São Paulo, Proibidos. O filme abre com uma tomada do toldo azul sujo da boate, com seu nome escrito em branco. A câmera se move para a entrada. Andréa, de Tyler preto, está sentada na portaria, coberta por um tecido de lamê prateado. A protagonista, uma travesti chamada Gigi, chega e Andréa a recebe com uma bronca. Que cara feia é essa, menina? Tá com fome? Boneca tem que estar preparada para ser abandonada. Olha para frente, olha para o futuro. Enquanto isso, ao lado delas, um homem pequeno de cabelo branco e camisa enfiada dentro da calça repete: eu sou uma bicha velha, eu sou uma bicha velha. Com uma voz embriagada que se confirma pela garrafa de cerveja de 600 mililitros que leva à mão. A protagonista entra no camarim, em cima da bancada está a foto de um militar. Enquanto se monta, olha para a foto e tem um diálogo imaginário com o homem da foto. Quando já está maquiada
e de vestido, a travesti pega uma bolsa, tira dela um revólver e passa no próprio rosto. Então a câmera foca numa parede e há o estampido de um tiro. Fafá de Belém entra no camarim com um vestido. Fafá de Belém entra no camarim com um vestido metalizado, prateado e diz para a protagonista: Vamos, 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 bicha, a casa está cheia. E solta uma gargalhada típica. A travesti vai para a pista de dança da Proibidos, onde dança solta, enquanto Fafá de Belém canta Um Homem que Amei, em versão de Someone Tate, o Zed to Love. Você não viu, não quis saber, não se importou, nem imaginou. O Adeus de Andréa de Maio, página 189.